alguns pontos para o senhor ajudar. O senhor é um expert no assunto de qualificação, como a pessoa se posicionar. Nós sabemos, e eu recebo direto, Sr. Bernard, no rádio, assim, eu estou desempregado, me ajuda a rezar. Tá, a gente faz essa parte. Nós estamos lá pedindo para São José, a São José rogou, São José providenciou. Mas o objetivo também, e essa conversa com o senhor, é tentar oferecer alguns elementos a mais para a pessoa se entender e para saber se posicionar no mercado de trabalho. Por exemplo, como se preparar para uma entrevista profissional? É interessante sobre a entrevista, porque eu aprendi a fazer entrevista nessa multinacional, de fazer de forma técnica, vamos dizer assim, bem apurada, com bastante resultados positivos. Tá. E conheci vários entrevistadores, e cada um deles levou, além do roteiro técnico, vamos dizer, para a entrevista, os seus valores pessoais. Tá. E eu me lembro que isso foi muito impactante para mim, porque ele diz assim, quando eu entrevisto o candidato, a primeira coisa que eu olho para ele aqui é o sapato. O sapato? Digo, o sapato, porque se o camarada vem com o sapato sujo de lama e tudo mais aqui, o sapato não é limpo, coisa desse tipo assim, eu obviamente não vou contratar, porque se ele não é capaz de limpar o sapato dele, não é capaz de ajudar a minha empresa. Olha, deixa eu ver o sapato povo aqui. Mas o senhor sabe que no nosso seminário, nós não tínhamos muita coisa, mas eram alemães, Frei Jerônimo. 2 em 2 dias, ele passava revisando como é que estava o estado do sapato. Tinha que estar, era pasta Nugget, tinha que estar brilhando. Porque ele acreditava, né, pelo menos, que se a pessoa era incapaz de você deixar brilhar o seu próprio sapato, como é que ela vai te ajudar a você ganhar dinheiro? Verdade. Isso era um dos elementos. Um dos elementos. O que mais? A outra é o currículo, como é que se coloca o currículo? E aí vai para aqueles jovens que não têm experiência de trabalho. Como é que você pode fazer um currículo não tendo experiência? Como é que faz? Como é que foi o teu desempenho na escola? Então, deixa eu entender. Você não teve experiência de trabalho, é tipo o teu primeiro emprego. Então, como foi? Como é que você consegue montar um currículo para saber as principais coisas de liderança, de condução de reuniões, como é que você se comportou, vamos dizer, sob pressão? Porque, na verdade, no colégio tudo isso existe. Você tem provas, você tem os colegas, você tem o professor, você tem várias coisas. Coloque essas vivências que você teve, os trabalhos que você fez, os grupos que você participou ou que eventualmente se liderou, que são características e traços muito importantes quando você vai adquirir pessoas novas e jovens. Maravilha. Coloque isso no seu currículo, que ele deixa o currículo mais espesso e mais, vamos dizer assim, mais agradável de você ler o currículo dele, né? Segunda, vamos dizer assim, hoje em dia muitas entrevistas dessas são feitas na televisão. E com a nova lei que existe sobre dados de pessoas, etc., mudou bastante, vamos dizer, o nosso conceito de fazer entrevistas. Certo. Que entrevista o cidadão chegava lá e perguntava, casado, tem filhos, que religião você tem, o que você trabalhava, o que você fazia, não fazia, o que você acredita, não acredita, se você é gay, não seja lá o que for. Perguntava? Dava para perguntar. Hoje não dá mais. Hoje não dá mais. Hoje é como nos Estados Unidos, que nós montamos uma unidade lá nos Estados Unidos e uma das primeiras coisas que nós aprendemos a fazer é a entrevista americana. Que você não pode falar das coisas pessoais, nem da qualificação do teu colégio. Porque você vai para uma entrevista, eu tenho um determinado perfil e um determinado conhecimento adquirido na universidade. E o outro também tem na universidade, mas só que a dele é Harvard. Ele já leva vantagem de cara. Entendi. Então, não se pode dizer, eu fiz a universidade sim, mas não pode dizer que você é Harvard, ou seja, não pode dizer isso. Você não pode perguntar isso. Se o candidato quiser expor, ele pode expor, mas você não pode perguntar. E assim vai sobre todas as preferências, se é branco, se é preto, seja lá o que for, qualquer tipo de preconceito. Então, hoje, com a vinda da Covid, né, mudou totalmente, vamos dizer, o jeito como é que aqui no Brasil a gente faz entrevista. Hoje elas são pela televisão. Então, a interação é muito menor. Portanto, quer dizer, a tua capacidade de você perceber as coisas e conseguir arrancar da pessoa como é que ele se transformou em líder, ou seja, lá como é que ele faz para gerir o dia a dia dele, como é que que resultados que esse indivíduo consegue através do trabalho, você tem que ficar atento à rotina de trabalho do cidadão. Então, conheça bem essas rotinas para que você possa fazer uma entrevista muito, vamos dizer assim, muito experta. E outra coisa, não minta. Não mentir. Não minta. Até porque quando tem uma situação muito interessante.
Eu recebi um currículo muito bem colocado, me impressionou bastante, e eu tinha uma posição para essa pessoa. Certo. O senhor tinha até um emprego para ela. Eu tinha um emprego para ela, que poderia ser para ela. Né? Certo. E eu fiquei muito impressionado, porque ele descreveu, vamos dizer, as várias posições, que ele trabalhou em várias empresas, e numa das coisas que ele tinha feito um curso em Harvard. Eu não conheço Harvard, não estive lá, então não sei como é que é lá, mas ele me descreveu as coisas, eu entendi, como leigo no assunto, que aquilo poderia ser verdade. Tá. E mandei o currículo dele lá para o meu cliente aprovou e recebeu o cidadão para fazer a entrevista. Tá. Só que, por sorte do destino, o azar dele, o cidadão que o entrevistou tinha estudado em Harvard. E aí as informações, obviamente, não se cruzaram, né? Então, não minta. Não pode mentir, porque a mentira, mais cedo ou mais tarde, você será pego por ela.